A identidade da deusa inseto foi revelada. Recentemente no anime foi cortada uma cena onde Makoto se questionava sobre quem era a deusa inseto, onde eu falei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, perguntando se ela era uma deusa de uma mitologia que ele conhecia na Terra, já que Tsukuyomi era um deus que ele conhecia, e pensando que seria horrível caso ela fosse uma deusa conhecida pelos outros e talvez até mesmo as pessoas gostassem dela. O anime não trouxe isso, mas eu falei sobre, e falando sobre eu lembrei, caramba, nós temos algumas teorias, principalmente uma quase verdade implícita que pode ser quem é a deusa. Essa é uma discussão aberta que nunca foi concluída, até porque o autor até hoje ainda não revelou verdadeiramente o nome da deusa inseto ou se ela tem um. Mas ele deixa pistas, alguns flertes, algumas ideias de quem pode ser ela. Pistas essas que nos levam a vários nomes diferentes. Nós temos vários deuses que podem talvez ser a deusa inseto. Mas hoje eu vou contar para vocês a conclusão que algumas pessoas chegaram e que para mim se assemelha muito à realidade sobre quem de fato é a deusa inseto. E o que pode te surpreender é que talvez nem sempre ela tenha sido uma deusa. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque a sua inscrição ajuda demais o meu trabalho e você não tem noção disso. A sua inscrição me apoia muito e ajuda. Junto dela, pô, deixa o gostei também para apoiar o vídeo, certo? Afinal, você dando like, você fala para o YouTube que você está gostando, e se o YouTube viu que você está gostando, ele vai recomendar ainda mais para outras pessoas. Por muito tempo, talvez até hoje em dia, uma das maiores teorias sobre quem é a deusa inseto se concentrava nela sendo a Afrodite da mitologia grega. Isso acontece porque existem algumas ligações entre a deusa inseto e a Afrodite que nós conhecemos. Algumas não, muitas ligações entre elas. O autor realmente se inspirou na Afrodite para fazer a deusa inseto e isso é um fato, não tem negação. E é claro que o autor se inspirando nela e colocando descaradamente várias coisas da Afrodite na deusa inseto faz muitas pessoas pensarem que ela é Afrodite. E óbvio, o foco central disso tudo é que a Afrodite é a deusa da beleza, enquanto a deusa inseto é a pessoa mais narcisista e focada em beleza que eu já vi na minha vida. E além disso, no decorrer da série, o autor meio que faz uns flertes com a Afrodite, meio que guiando a gente a pensar que pode ser ela, até que depois ele muda de ideia. Um dos grandes exemplos é quando Makoto começa a questionar se conhece a deusa inseto. Nesse caso, sendo uma deusa grega, ele com certeza a conheceria, assim como ele reconheceu outros como a Atena. E esse é um ponto. Atena, que é uma conhecida do Makoto, confirmou que a deusa inseto vem do panteão grego. Então ela está ligada aos gregos e à mitologia que nós conhecemos. Esse é um dos grandes flertes por parte do autor, onde durante um ponto da história, Makoto chega a pensar que provavelmente sabe quem ela era, nos mostrando que sim, possivelmente já estava sendo revelado que ela era uma deusa forte da mitologia grega que nós conhecemos também. Mas mais tarde, o autor simplesmente dá uma brincada com a gente e distorce isso, fazendo agora com que Makoto diga que tenha dúvidas sobre quem realmente ela, não tendo certeza se ele conhecia ela, se ela era quem ele pensava que era. Onde inclusive, falando sobre Makoto conhecer outros deuses, alguns podem se perguntar, mas distinto, por que a Atena então não fala para o Makoto quem é ela, acabando logo com esse grande mistério? Então amigos, é que tanto Atena, Daikokuten e Susanoo deixaram muito claro que eles não poderiam falar quem ela era para o Makoto. No caso, eles não podiam mencionar o nome dela, já que talvez ela fosse alguém que ele conhecesse, novamente flertando com a ideia de que Makoto poderia conhecer ela e que nomes têm poder e tudo mais. Mas agora, depois de tudo que eu falei, quais são as pistas que nos levam a acreditar que ela pode ser Afrodite? Ou melhor, que faziam nós acreditarmos que ela poderia ter sido Afrodite? A primeira delas vem do cinto de prata que a Hibiki possui, amigos. Na mitologia, Afrodite possui um cinturão mágico que é prata. E adivinhem, ele tem o poder de encantar as pessoas. Ele é um cinturão mágico decorativo que dá o poder para o usuário de poder seduzir e encantar qualquer pessoa que eles queiram. E esse poder de encantamento não parece algo que vocês também já viram antes? Tipo, os olhos do Tomoki? E esses olhos do Tomoki, que podem encantar todo mundo, não foram dados pela deusa? Além disso, temos os sapatos voadores do Tomoki, que também foram dados a ele por ela, onde eles são obviamente uma referência a Talaria, as sandálias aladas de Hermes, que claro, tem fortes ligações com Afrodite, já que ele foi seu amante
Afrodite e ela se apaixonou por Hermes. Basicamente, na mitologia, o Hermes meio que foi rejeitado por ela, só que aí com a ajuda de Zeus, ele meio que conseguiu a conquistar e fazer ela se apaixonar pelo deus. Também tem quem diga que a armadura e a lança de Tomoki são inspiradas em Ares, que também é um ex-amante da Afrodite, já tendo tido um caso amoroso com ela e ligações com a mesma. Mas essa parte eu acho que é meio exagero. Eu acho que a lança e a armadura serem baseadas no Ares apenas porque sim, ela é, eu acho que é meio exagero. Além disso, no Reino dos Mortos, que é gerenciado pelo grande dragão Futso, nós encontramos maçãs douradas, que por acaso, na mitologia grega, a Afrodite também conseguiu elas. Na mitologia grega, a Afrodite junto com outras duas deusas conseguiram maçãs douradas. E bom, maçãs douradas nasceram no submundo do mundo da deusa. Acima disso, como muitos outros deuses gregos, Afrodite é uma antropomorfa, ou seja, ela pode mudar sua aparência contanto que deseje, e a deusa faz bastante isso. Ela tem sua forma original e fez isso para conhecer Hibiki e Tomoki. Mas o mais importante de tudo é que Afrodite não é apenas a deusa da beleza, mas ela é obcecada pela beleza e despreza todos aqueles que considera feios. Tanto que Hefesto, que era o seu marido, foi traído e então largado por ela, porque Hefesto era feio. Outro lado é que Afrodite também é irmã de Atena, e na mitologia as duas se odeiam, pelo menos não estão muito bem. E aqui em Tsukimichi, Atena deixa muito claro que ela despreza a deusa inseto. E claro, até mesmo as cores que representam a deusa inseto são muito parecidas com as cores que representam Afrodite. Então vocês podem ver que tem muitos pontos em comum com elas. A personalidade da deusa inseto é quase feita em cima da Afrodite. As cores, os conceitos, os itens, tudo tem ligações com ela. Mas e se eu te disser que ela também tem semelhanças com outra deusa grega? No caso, uma das mais influentes e poderosas, sendo Hera, a esposa de Deus. Hera ou Hera, tanto faz o nome, tá? Não venham me corrigir nos comentários porque eu falo Hera, mas também pode ser Hera. Ao olharmos para a história dos pais do Makoto, a deusa insetos colocou para fazer 12 desafios que deveriam ser impossíveis para que eles provassem seu valor, esperando que eles perdessem e ela ganhasse, mas eles superaram e cresceram, conseguindo assim cumprir os desafios. E bom, sabemos que Hera fez a mesma coisa com Hércules na mitologia, exatamente isso, as 12 provas de Hércules. Além disso, Hera também tem uma fixação pela beleza, e junto disso, a maneira como a deusa inseto trata Makoto é muito parecida com a maneira que a Hera tratava o Hércules, e quem conhece a mitologia sabe, a Hera odiava Hércules, o desprezava. Além disso, a deusa inseto também já usou trovões e relâmpagos, um poder que claramente é de Zeus na mitologia grega. E quem é Zeus? Marido de Hera, mostrando ali mais uma conexão. Então, embora um pouco menos do que Afrodite, a deusa inseto também tem várias coisas relacionadas a Hera e a outros deuses do panteão grego. Mas, com isso dito, pelo menos eu creio que essas duas teorias estão erradas. E o motivo por trás disso é muito maior do que você imagina. Em Tsukimichi, nós temos um personagem chamado Samao. Ele era um objeto divino que era usado pelos deuses, sendo um portão dimensional usado para atravessar dimensões e mundos. Com o passar do tempo, centenas de anos, muitas almas absorvidas, divindade absorvida e mana dos deuses, Samao ganhou consciência, e dessa consciência ele começou a evoluir, se passando de um objeto divino para quase um deus. Quando ele aparece na obra, ele já está quase alcançando a divindade, e se Makoto não tivesse acabado com ele com certeza teria se tornado um deus. E a deusa inseto tem algumas semelhanças com Samao. Acredita nisso? Primeiramente, o fato dela não ter uma identidade completamente definida. A identidade dela, como nós já vemos, é muito confusa. Ela parece várias deusas diferentes ao mesmo tempo que parece cada uma delas individualmente. Além disso, nós não conhecemos o seu verdadeiro nome, nós não sabemos quem é ela, nunca foi falado quem é ela. Principalmente porque eles não citam o nome dela porque não têm certeza de quem é ela. E vocês sabem que em Tsukimichi os nomes têm poder, como nós vemos quando Tomoe e
Ymir receberam nomes e ficaram mais poderosas. Chamar ela pelo nome de outro deus poderia acarretar em consequências indesejadas, porque os nomes possuem poder. O fato da deusa inseto parecer tanto com vários deuses diferentes faz ela parecer até mesmo como uma combinação deles, como se juntássemos vários deuses da mitologia grega e surgisse ela por algum motivo. Atena, sem sombra de dúvida, nos disse que ela vem do panteão grego, sendo afiliada a ele. Ou seja, para eles, ela não é completamente desconhecida, ou pelo menos teve a sua origem lá, que curiosamente também é de onde vem todos os deuses com os quais ela tem uma semelhança. Mas a questão que fica é, e se a deusa inseto não for uma deusa originalmente? E se ela, como Samal, fosse um objeto divino, que com o tempo, poder e divindade ganhou consciência, e então se tornou uma deusa, já que Samal nos mostrou que sim, eles podem virar deuses, ele já estava quase transcendendo, por pouco que ele não virou um. E no caso, por isso ter acontecido no panteão grego, isso resultaria nela absorvendo os conceitos da mitologia grega, os poderes dos deuses gregos que lá habitam, resultando nela ganhando uma consciência e poder que se parece com muitos deles, mas ao mesmo tempo com nenhum também. E isso meio que explica bastante as coisas. Os deuses não gostam dela, eles a tratam como se ela não fosse uma deles, a chamando de garota estúpida enquanto a desprezam, dizendo que ela é a deusa mais ímpia, o que significa mais ou menos que ela é a deusa menos divina, ela é a que menos se parece com uma deusa. E se ela não fosse uma deusa originalmente, transcendeu para uma, de fato, ela não é a deusa mais pura dentre eles. Ela é o único caso onde vemos deuses desprezando aberta e claramente outro deus, assim como aconteceu com Samal, que também era desprezado por eles. Mas no caso de Samal, ele quase virou um deus, mas morreu antes de conseguir transcender. Além disso, Samal, por causa de sua origem, tinha um enorme complexo de inferioridade, e a deusa também tem um enorme complexo, possivelmente porque ela não era uma deusa e os seus conceitos são formados de outros deuses. Também temos que deixar muito claro o fato, embora Afrodite sim seja muito parecida com a deusa inseto, ela não é burra e ela nunca deixaria os humans do mundo da deusa se tornarem nessa bagunça que eles são. Hera, por outro lado, também não. Hera é extremamente competente, ela nunca faria algo do tipo, a menos que o autor emburrecesse ela de propósito. Mas o mais importante, por que uma deusa grega, uma grande deusa grega, estaria em um lugar como esse, em um mundo pequeno, excluído, longe do seu panteão e sozinha ali? A única maneira em que isso faz sentido é se ela for como Samal, e então, ao ascender como uma deusa do panteão grego, ela foi designada para cuidar deste planeta, afinal ela possui o poder da criação, um poder que é raro dentre os deuses, então apenas por ela ter esse poder, eles não a matariam, eles deixariam ela viver, embora meio que a empurrando de lado. Além disso, Daikoku nos disse que todos os deuses têm coleiras que impõem certas regras sobre eles, mas a deusa inseto não tem uma coleira, onde talvez isso seja por conta de como ela se tornou uma deusa. É dito também que a deusa é muito boa em contornar as regras, fazendo apenas o suficiente para nunca ficar completamente errada, enquanto sempre descumpre tudo que ela pode, não tendo respeito nenhum por nenhum outro deus. E é por isso que, juntando tudo, faz muito sentido que ela seja um objeto divino assim como Samal, e que evoluiu para uma deusa, ou algo semelhante. Com isso, muitas pontas soltas são amarradas, muito contexto sobre a identidade dela também faz sentido. As coisas sobre a deusa que não fazem sentido e que nós não entendemos, com isso meio que se encaixam também. Claro, ao mesmo tempo, eu não ignoro que talvez ela seja apenas uma outra deusa que o autor inventou, ou talvez seja uma deusa do panteão grego que ele simplesmente modificou para se ajustar aos seus gostos. Mas de fato, ela tendo uma origem parecida com a de Samal, faz muito sentido, amigos, faz muito sentido. Mas o que você achou sobre tudo isso e o que você pensa sobre essa teoria, essa origem da deusa? Comenta aí o que você acha, que eu quero saber sua opinião, ou comenta qualquer coisa para mostrar que assistiu até aqui. E se viu até aqui, pô, se inscreve aqui no canal, porque se assistiu tudo isso de alguma coisa você gostou, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever aqui no meu canal para me apoiar e, claro, ajudar o meu trabalho. Deixe o gostei também para apoiar o vídeo e, claro, mostrar para o YouTube que você gostou dele, porque assim o YouTube vai me recomendar mais e, claro, isso ajuda demais no meu trabalho. E agora eu fui.